Graças a Deus, irmãos, com a igreja, nosso irmão. Isso aí, em nome de Jesus. Amém? Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe o pastor Natanael, diácono irmão Israel, irmão Misael e toda a igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão. Obrigado pelo convite, irmãos. Fiz uma brincadeira ali no WhatsApp, ali, né? Botei uma foto minha, coloquei agendas abertas. Irmão Israel. Irmão Misael, tens agenda, varão? Eu falei, tá, e o Pix? Antes do Pix. Aí eu achei que era brincadeira do irmão. Ele, não tô falando sério, irmão. Eu digo, deu certo. Né, irmãos? Abra a sua Bíblia em Gênesis. A irmã cantou sobre não querer pecar mais, né? Sobre não querer pecar mais, sobre viver uma vida de santidade, uma vida de alegria a Deus. O pastor Natanael frisou sobre a importância de virmos ao culto e não pararmos de vir à igreja e nos fortalecermos e como vemos as pessoas cada vez mais, né, parando, enfraquecendo, né, e os sinais acontecendo um atrás do outro, deliberadamente sinais se acontecendo, as pessoas vendo os sinais acontecendo, né, e mesmo assim se entregam, abandonam a fé, apostasiam, né, e andam segundo a sua vontade. Por isso, meus irmãos, a palavra de hoje à noite vai ser um pouquinho, né, dura, mas é de vida eterna, irmãos, amém? Gênesis capítulo 19 e o versículo de número 15, depois o versículo 17 e o versículo 23. Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Versículo de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Se eu fosse colocar um tema aqui, eu ia dizer: não olhe mais para trás, irmãos. O que passou, passou. Você é nova criatura em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Você vai notar que certas escolhas aqui, não estando na direção de Deus, vai trazer certos problemas à família de Ló. Certas escolhas, consequências. Escolhas e consequências daquela escolha. A Bíblia diz que Deus chamou a Abraão e lhe fez promessas: sai da tua terra, no meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus iria dar uma terra a Abraão, uma terra que manava leite e mel. Abraão, pela fé, acreditou em Deus, saiu do meio dos seus parentes a peregrinar pela fé, acreditando naquilo que Deus disse para ele, que ele seria uma nação grande, que a sua descendência seria milhares de milhares.
e que o próprio Abraão seria uma bênção. Deus fez a promessa a Abraão. Abraão pegou a sua esposa, seus servos e saiu da terra de seu pai, Tera, de Ur dos Caldeus, a peregrinar. Junto com Abraão vai vir o seu sobrinho Ló. Jó, olhando para aquilo que Deus propôs a Abraão, decidiu também sair do meio da idolatria, sair do meio do paganismo, sair do meio de tudo aquilo que era místico e envolvia as pessoas daquela cidade de Ur dos Caldeus. Ló também sai junto ali com o seu tio Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão sai e vai peregrinar, ele começa a montar tendas em cidades e acampar em lugares. Passado algum tempo, vai haver uma fome sobre a terra. Uma grande fome vai se instalar sobre a terra naqueles tempos. Abraão decide, por sua escolha, errada biblicamente, descer ao Egito, pois lá no Egito havia mantimento, havia alimento, havia um cultivo bom. E Abraão decidiu, sem consultar a Deus, descer ao Egito. Quando Abraão desce ao Egito, ele diz para Sara: se perguntarem por ti, digas que tu é a minha irmã, porque se souberem que tu é minha esposa, eles vão me matar, porque tu és uma mulher formosa, bela à vista, e eles vão querer para ti, vão querer a tua beleza, a tua formosura para eles, irão me matar para te ter. Abraão faz Sara mentir. Abraão entra no Egito, já rico, porque Abraão já tinha servos, Abraão já tinha gado, Abraão já tinha camelo, Abraão já tinha pessoas que cercavam ao redor dele. Mas entrou no Egito de uma forma e saiu do Egito melhor ainda, mesmo depois das mentiras que quase causou consequências enormes na vida de Abraão. Mesmo assim, Deus abençoou Abraão. Ali no Egito fez Abraão prosperar. E a Bíblia vai dizer que Ló também prosperou com Abraão. Ló também cresceu com Abraão. Porque se andamos com alguém que Deus abençoa, a bênção que rodeia aquela pessoa acaba também nos atingindo. Por isso que temos que cuidar com quem nós andamos, com quem compartilhamos momentos, com quem conversamos, o que falamos. E se aquela pessoa que agora nós estamos ali em volta conversando, se é de Deus, a gente vai ser abençoado. As bênçãos, a conversa vai ser uma conversa abençoada, vai ser uma conversa próspera, vai ser conversas bíblicas, conversas gostosas. E a bênção que cobria Abraão também começou a cobrir a Ló. E Deus prosperou a Ló. Deus também enriqueceu a Ló. Deus também deu a Ló fazenda, tendas, gados, servos e servas. Abraão e Ló saem do Egito para acampar em Betel de novo. Vai haver uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Entenda, não houve uma briga familiar. Houve uma briga entre pastores. Contenderam. E Abraão, olhando a situação, disse: não é bom que isso aconteça. Então ele chamou seu sobrinho Ló e disse: Ló, estás vendo tudo isso? Se tu fores para a esquerda, ele disse, eu irei para a direita. Mas se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Porque somos nós parentes e não podemos brigar. Porque daqui a um pouquinho mais, a briga entre pastores já ia se tornar uma briga familiar, uma contenda familiar. Então Abraão, percebendo isso, disse: escolhe. Por mais que toda a terra ali já fosse prometida a Abraão,
Abraão dá prioridade a Ló de escolher. Ló podia escolher, mas independente da escolha de Ló, as terras já eram Abraão por causa da promessa de Deus a ele. Agora note comigo, irmãos, e preste atenção no que vai acontecer agora. O que o olho de uma pessoa pode causar, o que a atração de uma cidade pode causar. Abraão mandou ele escolher. Eles estavam no alto monte, numa planície alta. Então, da onde eles estavam, podiam se ver tudo. E o que faltava para ali? O que causou a contenda? Foi o pouco pasto que havia. Era muito gado, era muito animal, pouco pasto, pouca água. Então, o problema era o pasto e a água. Ló vai contemplar, avistar logo ali perto as campinas de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que as campinas de Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor, o jardim do Éden, uma terra bem regada, uma terra frutífera, um capim verdejante, água à beira do rio, aonde Ló ali podia colocar os animais para comer, para beber, porque havia fartança ali, havia abundância, prosperidade naquela terra. Sodoma e Gomorra naqueles tempos estava passando por um processo de restauração, estava se transformando em uma cidade próspera, em uma cidade gigantesca, em uma cidade rica, forte, bem estruturada. Gênesis 13, versículo 10. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Sodoma e Gomorra, que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrezoar. Ló viu. Então Ló escolheu. Viu e escolheu. Viu e escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão nas terras de Canaã, e Ló habitou nas campinas. Preste atenção nisso aqui, irmãos. E armou as suas tendas até Sodoma. Ló não se contentou de ficar somente perto de Sodoma e Gomorra. Vou chegar mais perto. Irmãos, não podemos brincar com o pecado, irmãos. Não se contentou, começou a tirar a tenda, desarmar e chegar mais perto. A desarmar e chegar mais perto. Armou as suas tendas até Sodoma. Estava um pouco distante da cidade ainda, mas ele começou a desarmar e armar, desarmar e armar, desarmar e armar. Não esqueça disso aqui. Continue comigo aqui na mensagem. Até Sodoma. A palavra aqui, viu, é contemplar. É começar a olhar fixamente para um lugar. É aprovar aquele lugar através do olhar. É desejar aquele lugar. Ele viu, escolheu, desejou, ele gostou do que viu. Ele teve prazer do que viu. Ele se deliciou no que viu. Seu coração se encheu de fervor, de intensidade, de adrenalina, de êxtase. Aquela é a terra. É aquilo que eu preciso para mim. É aquele lugar que é onde tem que estar meus animais, meu gado, a minha família. É ali que eu preciso estar. Através do olhar, uma escolha. Através da escolha, a destruição da sua família. Eu sempre friso para mim, irmãos, por trás de toda a escolha errada,
há um perigo escondido. Por trás de toda a escolha que não é na direção de Deus, na oração, no jejum, no propósito, nas campanhas, algo vai dar errado. Por isso precisamos colocar tudo na presença de Deus, na direção de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus quer para nós, na vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus às vezes não é aquilo que queremos para nós. Ló estava sendo guiado pelos olhos, ou seja, pela aparência, e não por fé igual a Abraão. Ló era um Tomé da vida. Eu tenho que tocar, eu tenho que apalpar, eu tenho que ver. Se eu ver, eu creio. Mas Abraão não. Abraão não viu, mas creu e alcançou a promessa que Deus fez a ele e a sua descendência. Agora, a Bíblia nos adverte sobre isso, sobre os olhos e a aparência. Porque tem caminhos que o homem trilha, que parece que são bons, parece que são caminhos de fertilidade, parece que são caminhos de abundância, parece que são caminhos de riquezas, parece que naquele caminho Deus está te aprovando, mas é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho onde a pessoa irá perecer, sem sentir que está indo no caminho errado. Ela vai aguçante, triunfante, achando que está. E aí está o nosso erro, achar alguma coisa e não perguntar para Deus qual é a sua vontade. Vou citar aqui 2 versículos, exemplos sobre o olhar. Gênesis 3:6. Gênesis capítulo 3 e versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa. E viu a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos. A árvore era boa, os olhos achou agradável. Eva comeu, Adão comeu, o pecado entrou, a morte entrou. O olhar e a sedução. Olhar e sedução. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência. Irmãos, temos que cuidar o que os nossos olhos estão vendo, o que nós estamos cobiçando, o que nós estamos colocando diante de nossos olhos, diante de nossas vidas, diante de nossa família. Ló se deixou levar pela aparência, formosura, beleza, atração, poder de influência que havia em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra fisgou Ló, porque o coração de Ló já estava desabilitado, entregue àquele momento. O coração de Ló já estava entregue. Então Sodoma e Gomorra somente fisgou e foi puxando Ló, trazendo Ló mais para perto, mais para perto e mais para perto. E apesar de toda a beleza, formosura daquela cidade, a Bíblia vai dizer em Gênesis 13, versículo 13, que os homens de lá eram maus, grandes pecadores. Quando eu li, isso que eu já li diversas vezes, mas quando a gente lê e Deus te dá uma direção, parece que as palavras saltam para cima e Deus te dá uma clareza. Eu disse: meu Deus, grandes pecadores. Você só vai ver aqui neste versículo a Bíblia citar grandes pecadores. Eram os homens maus, não eram pecadores, eram homens grandes pecadores, pessoas criminosas, pessoas consideradas culpadas, pessoas a qual o ato
e aquilo que praticavam estavam trazendo a ira e o juízo de Deus para elas. Pessoas a qual a sua influência, a sua companhia deve ser evitada. Pessoas a qual a sua influência te influenciar, colocar na tua mente, te pilhar. Pessoas assim devem ser evitadas. Pessoas pecadoras, pessoas más, ruins, perversas. Evite esta companhia. Evite essas pessoas. Evite pessoas fofoqueiras, intrigueiras, barraqueiras, pessoas maldizentes, que só sabem falar desgraça, maldição, que não tem palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras de prosperidade. Evite. Pode acabar te influenciando a tua mente, os teus sonhos, te paralisando. Pessoas a qual praticavam um pecado sem arrependimento. Não havia em seu coração, em sua mente, a vontade de se arrepender, a vontade de mudar, a vontade de abandonar, a vontade de sair daquela vida. Não havia. Eram pessoas que, além de pecar, ser grandes praticantes de pecado, faziam do seu pecado um estilo de vida. Uma coisa, irmão Israel, é eu cair, me arrepender, Deus me levantar. Outra coisa é eu aproveitar a minha queda e me banhar no rio da imoralidade. Uma coisa é eu aproveitar que caí e começar a gostar, a namorar, a me deleitar, me interessar e me envolver e me entregar àquela paixão. Era isso que estava acontecendo com os moradores de lá. No coração deles o pecado estava enraizado e não havia vontade alguma de se arrependerem, de abandonarem as suas práticas. E aqui eu vou deixar algo bem claro, e isto é capa do meu Facebook. Seja agressivo, irmãos. Estão ofendendo a nossa fé. Nós, igreja, estamos ficando calados. Estão ofendendo a nossa fé. E nós, igreja, estamos como crianças quietinhas, com medo de processo, com medo de brigar, de guerrear, de lutar, de estudar, entender sobre leis, entender sobre justiça, entender sobre liberdade de expressão, entender sobre esquerda, direita. E se a igreja não começar a se interessar por política, por direita, por princípios, por coisas que são irrevogáveis, que não há negociação, que é bíblico, que não vamos arredar o pé, a igreja começa a apostasiar. E aqui eu vou entrar na mensagem, irmãos. Sodoma e Gomorra, uma terra onde o LGBT, a influência LGBT, a mídia LGBT teria total poder ali, pois as pessoas que ali habitavam, escute, sodomia não é por nada aquele nome, não é por nada. Se eu moro no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, tomo chimarrão. Lá não. Sodomia, sodomitas, homens. A palavra sodomita significa sodomia, sodomita significa homens que praticam relação com homens. Essa é a palavra sodomia. Sodoma, Gomorra, a derivação da palavra. Eu não posso trazer o mais profundo dessa palavra, devido ao baixo calão que essa palavra tem a mostrar. Pesquise no Google e você verá o que significa essa palavra sodomia. Irmãos, quando eu leio, eu digo não pode ser. Se praticava lá o homossexualismo, a Bíblia condena.
Lesbianismo, a Bíblia condena. Homossexualismo, homem com homem. Lesbianismo, mulher com mulher. Incesto, pai praticando relação sexual com o filho. Mãe praticando relação sexual com o filho. Relação sexual entre parentes. Incesto. Pedofilia. Um marmanjo velho pega uma criança assim e abusa porque tem prazer por ela, cheio de demônio, e vem dizer que é doença, e vem dizer para mim que é doença, que ele é uma pessoa doente. Ele não é doente, ele é um sem vergonha, é uma pessoa sem vergonha, que merece cadeia. Se arrepender, amém, mas devido à prática que fez, merece cadeia e pagar. Lei, justiça. Errou, tem que pagar. Zoofilia. E aqui eu achei pesado, irmão Israel. Prática com animais. Relação sexual entre animais. A coisa estava tão feia que a prática começou a ter com animais. Pegar os animais para ter relação sexual. Olha o nível de maldade, de perversidade. Este nível de maldade chegou até Deus. As narinas de Deus se aqueceram. A Bíblia, quando fala em ira de Deus, você tem que pegar a figura de Deus e imaginar Deus com os narizes bufando, saindo fumaça das narinas de Deus, devido àquela prática. Deus exalando o cheiro do pecado e saindo fumaça de Deus. Isso é ira. Figurativamente, isso é ira. A ira de Deus. Lá havia droga liberada, urgia a todo vapor, músicas ilícitas, funk proibidão de ponta a ponta. O funk lá era a música do momento. Hoje em dia, o funk é a música do momento. Palavrão, agressão à mulher, chineleiam a mulher, zombam da mulher, cachorreiam a mulher, esculacham uma mulher, e ainda tem mulheres que dançam e vão até embaixo. E depois o machista, irmão Israel, é eu, que a minha esposa é dona de casa. Depois o machista é eu, que sustento minha família com meu salário. O machista é eu, que sustento meus filhos, que sustento a minha esposa, que Deus me dá saúde, que eu me levanto cedo para ir trabalhar, para sustentar o meu lar. O machista sou eu, que a minha esposa é dona de casa. Eu sou machista. Mas esses funkeiros não são. Elas mostram o seio, mostram o decote, a roupa, e a minha esposa que é brega. E elas que são as santas, elas que são as descoladas, eles que estão na moda, quadrado, somos nós. Até tem uma frase aqui, irmãos, que eu anotei, de A.W. Tozer. Ele diz: todo cristão é estranho, e nós somos estranhos para o mundo. Se não formos estranhos para o mundo, tem algo de errado no nosso cristianismo. Tem algo de errado. Se o mundo não começar a te escantear, a te agredir, a te atirar pedra, tem algo de errado. John Wesley pregando o evangelho, de tanto pregar o evangelho, houve um tempo que parou as pedras, e ele voltou para casa e foi orar e disse: não, Deus, tem algo de errado, ninguém mais me atira uma pedra. Ele disse: me mostra se tem algo de errado em mim, Senhor. Quando ele saiu para pregar novamente, quando ele iniciou o sermão dele na praça, atiraram um tomate nele. Ele disse: obrigado, Senhor, pois ainda estou no caminho certo. Evangelho é pedras. Evangelho é confronto. Evangelho é agressividade, meus irmãos.
Para te entrar no céu é por força, é por violência, é por agressão, é por rasgar mesmo, irmãos, é por ir até lá, se arranhando, se esfolando, se arrastando em uma rua estreita de espinhos, dolorida, mas é levando a cruz, dia após dia, seguindo a Jesus, renunciando a si mesmo, que alcançaremos a salvação. Pois este é o caminho dificultoso, é o caminho estreito que conduz à salvação. E note, poucos há que vão passar por ele. Mas vamos continuar, irmãos, para eu não me prender. Devido ao horário, meu Deus. Lá se praticava também rituais satânicos. Sacrifício de crianças. Matavam crianças e sacrificavam. Foi esse o lugar que Ló escolheu para habitar. A minha pergunta é: será que Ló achava que era imune? Será que Jó achava que era bloqueado aquilo? Agora eu vou mostrar algo para você, irmãos, que eu tive que pesquisar para entender. Abraão está na sua tenda em Mané, nos cavaleiros de Mané, no deserto. Se apresentou a Abraão seres, anjos, estavam cruzando e Abraão disse: para aí, vem aqui, lava os pés, come um pão, te fortalece. Esses anjos estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra para destruir. Abraão ali faz um banquete, lava os pés, oferta pão. Sara ri, porque os anjos disseram que Sara ia ter um filho na velhice. Os anjos desceram a lei em Sara. Sara vai dizer: eu não ri, tu riu. Tu riu. Vai mentir para Deus então, irmãos. Tu riu, irmão. Acabou. Fazer o que, né? Riu. Quando os anjos vão sair, Deus disse: eu não posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer. Ele é meu servo. Abraão, eu estou indo destruir Sodoma e Gomorra. Na hora, Ló mora lá. A sua família mora lá. Seu servo, seu gado, está todo mundo lá. Senhor, tu vai destruir o justo com o injusto? O justo com o ímpio? Não. Se tiver 50 pessoas lá, eu não vou destruir. Não tinha. 40 não tinha. 30 não tinha. 10 não tinha. Mas Deus teve misericórdia por causa da intercessão de Abraão, de Ló. Os anjos chegam até Ló. A Bíblia vai dizer que Ló estava assentado às portas de Sodoma e Gomorra. Só se assentava naquele tempo às portas pessoas que tinham influência política, governamental, que aconselhavam. Ló se entrosou. Ló não somente armou tenda, lembra? E chegou até Sodoma. Ele criou um cargo também lá. Se sentou às portas, aconselhava, dava conselhos. O que Ló exercia, eu não sei, mas algum desses ofícios ele fazia. Ele ali estava já. E note que da escolha dele até os anjos irem lá, se passou 15 anos. 15 anos naquela cidade. 15 anos naquela parafernália. 15 anos na música a todo vapor. Pornografia a todo vapor. Homossexualismo a todo vapor. Lesbianismo a todo vapor. E Ló lá, a família lá, os filhos lá, a todo vapor. Animais, sacrifício, crianças a todo vapor. Mudou alguma coisa no dia de hoje? E Jesus disse em Lucas 17, 32: lembrai-vos, traz à memória
a mulher de Ló. Lembra-te da mulher de Ló, ele disse. E não é por nada. Já vou acabar, irmãos. Vamos agora para o versículo e para encerrar. E ao amanhecer os anjos apertaram a Ló dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças, não seja destruído na injustiça desta cidade. Só que antes dos anjos falarem isso daqui, Ló, quando viu eles vindo, disse: entra aqui. Os anjos meio que não quiseram entrar, mas entrou.